A Câmara dos Deputados abre um processo administrativo para cobrar Eduardo Bolsonaro por faltas não justificadas. Assunto para o repórter Misael Mainetti, chegando com as últimas informações aqui ao Jornal Jovem Pan. São as questões que se colocam. Qual o valor devido e ele corre o risco de perder o mandato? Misael, bem-vindo, boa noite. Oi, Thiago. R$14 mil, cerca de R$14 mil, e ele é alvo da Câmara dos Deputados por não justificar essas faltas. Boa noite para você e para todo mundo que acompanha o Jornal Jovem Pan. Justamente por não ter justificado na época que ele foi para os Estados Unidos, então houve esse processo administrativo para que ele seja cobrado. Ele não justificou a ausência na época e isso tem um contexto maior, né, agora com essa cobrança pela Câmara dos Deputados, porque a gente tem outras situações envolvendo Eduardo Bolsonaro, que está sempre, né, no noticiário agora por conta de várias declarações, e aconteceram mais coisas. Colocando num contexto político, ainda nessa semana o Conselho de Ética instaurou também um processo que pode levar à cassação do mandato dele por meio de uma representação feita pelo PT, e a acusação é que Eduardo Bolsonaro ele articulou sanções contra autoridades brasileiras. Por isso, ele também responde nesse sentido. Agora, voltando ao valor que você tinha falado, o cálculo foi feito em cumprimento com um acórdão do Tribunal de Contas da União. Em agosto, o tribunal recomendou que a Câmara investigasse o uso indevido dos recursos públicos, direta ou indiretamente, para custear a estadia de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Então, primeira situação é essa, por parte da Câmara dos Deputados. A segunda situação que eu trago aqui no Jornal Jovem Pan, trazendo, né, para esse espectro político, é em relação a essa possibilidade de perda do mandato dele. E ainda tem mais, né? Eduardo, ele foi indicado recentemente pela minoria na Câmara dos Deputados, mas o presidente Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, indeferiu justamente porque ele está nos Estados Unidos. Então, Eduardo Bolsonaro ganha protagonismo de diversas maneiras aí na avaliação de cada político, de cada, comentarista de política, justamente por ter ganhado o noticiário em diferentes aspectos, e agora mais um que é em relação a esses R$14 mil por falta de justificativa das ausências dele. Tiago? Misael, você volta já ao Jornal Jovem Pan. Eu vou perguntar para o Túlio Nassa rapidamente. A situação jurídica dele, o Túlio, vai se deteriorando, vai sendo ampliada, e agora essa tentativa de se cobrar por causa das faltas, como é que se notifica um parlamentar que está no exterior nesse caso? Olha, Thiago, a notificação se dá através da forma regimental. Normalmente isso é feito por um documento que se chama carta rogatória, um documento que vai ao governo norte-americano, o governo norte-americano chancela que o documento é legítimo e entrega até o destino de Eduardo Bolsonaro. Mas nessa questão aí tem várias camadas, viu, Thiago? A primeira delas é a questão das faltas, da ausência física de Eduardo Bolsonaro no Congresso Nacional. Pela ausência de previsão regimental em relação ao exercício do mandato à distância, ele deve sim perder o cargo. Mas resta saber quando ele vai perder o cargo, porque o processo ele pode andar mais rápido ou mais devagar. Não me parece que esse seja o momento de discutir PL da anistia, em que o Congresso irá levar adiante até o final essa punição a Eduardo Bolsonaro, muito embora no mérito é muito difícil a situação dele. Agora, de outro lado, também se falou aí na matéria de um processo contra Eduardo Bolsonaro por conta das denúncias, dos pedidos de sanção que ele fez nos Estados Unidos. Aí nós temos que observar aí também duas questões. Primeiro, a questão política, ela pode ser realmente condenável, discutível, a atuação que ele fez, ele inclusive vem causando um racha dentro do bolsonarismo em relação à sua virulência, às suas posturas, mas juridicamente eu sempre acho muito complicado criminalizar a atuação política. Por mais reprovável que ela seja, é do direito de cada pessoa denunciar quem quer que seja, dentro do Brasil ou fora do Brasil, ainda que a denúncia não seja acatada, porque o acatamento de uma denúncia não é competência do Eduardo Bolsonaro, e sim das autoridades judiciais dos Estados Unidos. Então eu separo essas duas camadas, Thiago.